Orlando. 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 Estou sozinha. Publiquei o poema que escrevi. 7 edições e boas recensões. Vendas de exemplares aos milhares. Perorações, consagrações, um prémio, fotografias nos jornais, colóquios, entrevistas, festivais, ir a jantares, ser apresentada, ir a jantares. Fama! Carvalho, poema, agora aqui sepulto. O livro desce à terra. 400 anos de pena erecta, murchando no volume assaz fininho. Duvidava, cortava, melhorava. Piorava, melhorava. Duvidava, cortava. Rasurava e escrevia e rasurava. Trouxe-o sempre comigo, entalado no peito, enxovalhado, manchado do sangue dos duelos e do suor das viagens por mar e terra. Mas andou décadas sereno, um manuscrito, até se agitar incômodo debaixo do vestido, o livro que quer ser lido. Com a comichão no corpete, lancei-me do Kent para Londres a toda a brida. O poeta emérito, esse farol das letras, Nicholas Green, Sir Nicholas Green, que antes me queimou de morrões do cachimbo o tapete da sala e gratinava queijo na lareira italiana, agora, respeitável e aborrecido à mesa do chá. Causou-me tal desilusão, tal suspiro fundo, que se me rebentou de tédio o colchete do corpete e o manuscrito saltou do coração onde viveu para o crítico, que logo o empalmou. Um manuscrito, que interessante, que coisa interessantíssima. Permitis que dê uma vista de olhos? E lá foi, de mão em mão, ser livro. Ai, o que eu detesto, chá! A obra que obscura teve para mim valor. À medida que se ia editando e reeditando, perdia a escuridão, o brilho do segredo. Ainda era rapaz. Ia eu a correr para a Rainha Virgem Isabel Nossa Senhora, que nos visitava em casa, no Kent. Vislumbrei, entrevi, vi para ver para sempre, na saleta da nossa governanta, bastante gordo, mal enjorcado, a gorjeira suja, a roupa de lã castanha. Tinha na mão a pena, mas não estava a escrever. Parecia entregue à tarefa de revolver no espírito, para cima e para baixo, para trás e para diante, um pensamento qualquer, até que ganhasse forma ou ímpeto do seu agrado. Os seus olhos, redondos e anuviados como pedras verdes de singular textura, estavam imóveis. Não me via. Seria um poeta. Estaria a escrever poesia. Eu já a escrevia. Tinha 16 anos e problemas técnicos. Como descrever o tom exato do verde que vejo da janela? O verde na natureza é uma coisa, na literatura é outra.
Quis perguntar: mas como falar a um homem que não nos vê? Que em nosso lugar vê ogres, sátiros, quem sabe até os abismos do mar. Fiquei parado a olhar, enquanto ele revirava a pena entre os dedos, olhava o vazio e ruminava, para depois, muito depressa, escrever meia dúzia de versos e levantar os olhos. Seria Shakespeare. Não ouso dizer inteiro o nome dele. Assombrada. Assombrada, sim. Desde criança. Orlando! Orlando! Vem! Estou saturada deste meu eu. Quero outro. Curada do amor pela literatura. Agora é só viver. Sem narrativa. Vá, não adormeças. Olha a casa lá embaixo, no fundo do vale. O que é a vida? Perguntamos encostados ao portão da quinta. Vida! Gritou o pássaro. É um estorninho. Vida! Gritou o pássaro, como se nos ouvisse. E soubesse exatamente o que pretendemos com este incómodo hábito indiscreto de fazer perguntas dentro e fora de casa. De chilrear e desfolhar malmequeres. Como os escritores, quando não sabem o que hão de dizer a seguir. Depois vêm aqui, diz o pássaro, e perguntam-me o que é a vida. Vida! Ai de nós. Não sabemos. Ali foram outrora domínios meus. Aquele castelo entre colinas era meu. E era minha a charneca toda, quase até ao mar. 11 de outubro de 1928. Agora, ao volante de um automóvel, mulher. 36 anos. 31 ou 32 anos em 1865. Um século longo, depois de vários séculos curtos. Antes, rapaz. O último favorito de Isabel I. Tesoureiro-mor e camareiro da rainha. Basqueiro, libertino, rainha despeitada, velha, um feixe de ossos. Depois, noivo de uma tal Eufrosina, um bocado por Sidónia. Apaixonado por Sasha, a moscovita. Abandonado. A dormir uma semana inteira. Acordei refrescado, escrevia. Enquanto eu escrevia, fez-me à perna uma arquiduquesa romena. Bate as asas, o abutre do amor, horror! Fujo para Constantinopla como embaixador do rei Carlos I, enquanto a amante dele me admirava à perna, reputadamente a mais bem torneada de Inglaterra, e me atirava à avalanche. No dia em que me fizeram duque, ergueu-se a rebelião em Constantinopla e sei Rosina a Pepita para a minha varanda. Ela veio na ponta de uma corda. Já tínhamos 3 filhos. Nessa mesma noite, adormeci. À minha volta, a revolução. Mataram os estrangeiros. Entraram no meu quarto, eu dormia. Deram-me por morto. A dormir, outra semana inteira. Acordei, espreguicei-me, levantei-me da cama, olhei-me nu ao espelho. A verdade era mulher. Disse: sexo diferente, a mesma pessoa. Fugi, com um cigano montada num burro. Ele num burro, eu no outro. Vivi com os ciganos nas montanhas, aprendi a fazer queijo. Quiseram matar-me porque amava a natureza. Nunca toleraram bem a diferença de opiniões. Fugi. Comprei um enxoval de mulher. Aprendi a fugir e ceder, a recusar
e ceder. As falésias de Inglaterra, senhora! Mas era ainda uma mulher que eu amava. Em Inglaterra eu estava morta. Ou mulher, que é mais ou menos a mesma coisa. Perdi as casas dos meus maiores, os títulos, os serões. Sexo diferente, a mesma pessoa. Deambulava pela casa no Kent, sem poiso fixo à espera da sentença. Homem ou mulher? Homem e mulher. Mulher. Desde que o nosso primeiro-ministro, Lord Palmerston, o decidiu em tribunal. Orlando está viva, a mulher não casou, os filhos não herdam. Mulher. Não pode haver dúvida. E também não há certeza. Mulher, digamos. Mas também 1 milhão de outras coisas. Mergulhou na mais profunda tristeza. Algumas lágrimas chegaram mesmo a tomar forma e há muito que deixaram de chorar. Árvores! Disse. Aqui entrou em cena um novo eu. Adoro árvores! E a passar por um maciço delas. Ali a crescer há milhares de anos. E estábulos! Passou por um estábulo em ruínas à beira da estrada. E cães pastores! Lá estava um, a atravessar a estrada. Orlando desviou-se cautelosamente. E a noite? Mas as pessoas? Aqui entrou em cena um novo eu. As pessoas? Repetiu, sob a forma de pergunta. Não sei. Tagarelas, ressentidas, sempre a dizerem mentiras. Aqui calou-se bruscamente, perdida em profundas cogitações. Assombrada! Exclamou, carregando bruscamente no acelerador. Assombrada, sim, desde criança. Onde serão os correios? Preciso de telegrafar agora mesmo, devo dizê-lo assim mesmo ao meu marido. Assombrada, Shell! Assombrada, desde criança, à espera da revelação do presente. Depois que Lord Palmerston, o nosso primeiro-ministro, estabeleceu que eu era mulher, serenei. Dei em suspirar. Nada das angústias de me saber entre sexos. Todos os processos contra mim se decidiram. Primeiro, não estava morta. Segundo, era mulher. Terceiro, se gerasse varão, manteria os bens. Anulado o meu casamento com Rosina Pepita, dançarina em Constantinopla. Bastardos os 3 filhos que dela tive. E se me atiravam à herança como cães. Não tinha mais deveres, nem mais direitos, que servir chá e conversa de chacha. Mas sabia o que andava. Há o penteado, que por si só roubou 1 hora. Há o olhar-se ao espelho, mais outra hora. Há os partilhos e as rendas, o banho e pó de arroz. Há o mudar de vestido, trocar o cetim pela renda e a renda pela seda. Há o ser casta, todos os dias do ano. Quando eu era homem, exigia que as mulheres fossem obedientes, castas, perfumadas e primorosamente ataviadas. Agora vou ter de pagar na própria carne esses desejos. Ora viva então! Venha a crinolina, venha o silêncio de saleta. Aceitais uma nuvem de leite? Mais um torrão de açúcar? Recusar e ceder, que delícia! Perseguir e conquistar, que augusta empresa! Raciocinar e entender, que coisa sublime! Nenhuma destas palavras, assim emparelhadas, me parecia condenável. E, no entanto, à medida que as brancas falésias se aproximavam, sentia-me culpada, desonrada, impura. O que para alguém que nunca pensara em tais coisas não deixava de ser estranho. Sexo diferente, a mesma pessoa. E quando me preparava para escrever que nada muda, embora tudo decorra e se transforme, mergulhava a pena, meditava. Em 3 segundos e meio tudo mudou. Submeti-me ao espírito da época. Vitória. Vitória. Acabou-se a história.
Senti o formigar no dedo. Comprei a aliança, usada no anelar para surtir efeito. Mesmo assim, sentia-me ímpar, sem par, desamparada. Noiva só da natureza me deitei, corri atrás dos passarinhos, tropecei, parti o tornozelo. Shelmardine como o trovão ao fundo a cavalgar. Estás ferida, senhora! Estou morta! Minutos depois, ficámos noivos. Marmaduke Bonthrop Shelmardine. Deitámo-nos no bosque. Era outono. Despi a saia e tudo o resto. Tens a certeza que não és homem? Sabes em absoluto que não és mulher? Perfeita harmonia no amor. Um que eram dois, dois que eram um, cada um vários, e todos concatenados, sem deslize e sem tração. Até que, enfim, mulher plenamente, loucamente apaixonada. Era então assim que Sasha se sentia quando... Quando tinha os pés quase cobertos pelas folhas manchadas de outono, Orlando levantava-se e vagueava solitária, embrenhando-se na multidão, como se fim do breve frêmito de ruído e movimento fosse agora livre de seguir o seu caminho. Chega de memórias! Estamos no presente! Deixando Bonthrop entre as cascas de caracol, a fazer modelos do Cabo Horn, à espera que o vento mudasse. Bonthrop, vou-me embora. Dizendo Bonthrop, dizia, na verdade, estou morta. E abria caminho como um fantasma por entre a lividez espectral das faias, embrenhando-se na mais funda solidão. Chega de memórias! Estamos no presente! Haverá revelação mais aterradora que a do momento presente. Só conseguimos sobreviver ao choque porque o passado nos ampara de um lado e o futuro do outro. Por onde andará o meu marido? A arrostar a ventania no Cabo Horn. Quem sabe no topo de um mastro. Ou a serrar alguma verga despedaçada. Ou mesmo sozinho num batel com um biscoito. Ele consagra toda a sua vida à mais extrema e esplêndida aventura. A de passar o Cabo Horn enfrentando os ventos fortes. Conta-me como é o Cabo Horn. Shelmardine fazia então na terra um pequeno modelo do cabo, com galhos, folhas secas e uma ou duas cascas de caracol. Aqui é o norte, dizia. Ali, o sul. O vento vem desta banda. E estás a ver aqui, onde está esta erva? O navio entra na corrente. A corrente apanha-o deste bordo. Por isso temos de risar a bujarrona, senão seremos arrastados para bom bordo, que é ali, onde está aquela folha de faia. Pois tens de perceber, minha querida. E assim continuava. E Orlando bebia cada uma das suas palavras, interpretando-as assustadamente, que é como quem diz de tal modo que via, sem que ele precisasse de lhe mostrar, a maneira como ele subia ao topo do mastro, no meio da ventania, aí meditava sobre o destino do homem, tornava a descer, bebia whisky com água gasosa, desembarcava, deixava-se cativar por uma negra, arrependia-se, meditava longamente sobre o assunto, lia Pascal, resolvia tornar-se filósofo, comprava um macaco, discutia o verdadeiro propósito da vida, decidindo-se pelo Cabo Horn e assim por diante. Tudo isto e mil coisas mais subentendeu Orlando no que ele dizia. De tal modo que quando replicava, são sedutoras as negras, não são? Tendo ele acabado de lhe contar como se esgotara a reserva de biscoitos, deixava-o surpreendido e encantado ao ver quão perfeitamente ela o entendera. Tens a certeza que não és homem? Perguntava ansioso, ao que ela respondia como num eco. Sabes em absoluto que não és mulher? O que os levava a tirar logo ali a contraprova. Pois cada um ficava tão espantado com a presteza de compreensão do outro
e constituía para cada qual tamanha revelação que uma mulher pudesse ser tão tolerante e franca como um homem, e um homem tão estranho e subtil como uma mulher, que deviam tirar logo ali a contraprova. Tenho de falar já com ele, dizer-lhe isto da terrífica revelação do presente, ir aos correios, mandar-lhe uma mensagem ao telégrafo. Shell! Aqui, Shell! Aqui! O aeroplano surgiu no meio das nuvens, via-o pairar lá em cima. E quando Shelmardine, agora um garboso capitão da marinha, robusto, alerta e com boas cores, saltou para a terra e rompeu sobre a cabeça dele um ganso selvagem. Shelmardine veio garboso e garboso partiu. Foi a última calma a que Orlando assistiu. Marmaduke Bontrop Shelmardine! E ele, voltado para lá, bem montado, Orlando! Para que me serve um marido que não se vê? A grande nuvem que pairava sobre a Inglaterra no primeiro dia do século XIX pairou e pairou até ter sobre nós os efeitos que se conhecem. Mudou o clima. Chovia sempre. Aguaceiros caprichosos pegados uns nos outros. O sol brilhava cercado de nuvens em raios sem cor. O ar estava saturado de umidade. Os roxos, os laranjas e os vermelhos baços tomaram o lugar das paisagens mais positivas do século XVIII. Mas o pior era que a umidade se infiltrava nas casas. A umidade, que é o mais insidioso dos inimigos, entra de mansinho enquanto dormimos. É silenciosa, imperceptível, omnipresente. Faz inchar a madeira, enferruja a panela, corrói o ferro, apodrece a pedra. Tão gradual é o processo que só nos apercebemos da presença do mal quando afastamos uma cômoda ou um balde de carvão e ele se nos desconjunta nas mãos. E a umidade afetou o íntimo. Os homens sentiram gelar o coração. Sentiram a umidade no que pensavam. Num esforço desesperado para darem às suas emoções algum calor e aconchego, tentaram subterfúgios e mais subterfúgios.
O amor, o nascimento e a morte foram enfaixados em toda a casta de lindas frases. Os dois sexos afastaram-se cada vez mais. Não se tolerava a mínima conversa franca. Ambos cultivavam diligentemente a arte da dissimulação e da evasiva. A vida do comum das mulheres era uma sucessão de partos. Casavam aos 19 anos e aos 30 já tinham 15 ou 18 filhos, pois abundavam gêmeos. Foi assim que nasceu o Império Britânico. E foi assim que as frases se empolaram. Os adjetivos se multiplicaram. A lírica se fez épica. E insignificâncias que dariam outrora ensaios de uma coluna originaram enciclopédias em 10 ou 20 volumes. E ela, que nunca tivera pensamentos destes, chegou-se à janela, espreitou. Que mundo! Que mundo este em que vivemos! Parecia-lhe agora que uma aliança de ouro cingia o mundo inteiro. Começou a reparar num novo costume das gentes da cidade. Não era raro, outrora, ver-se um rapaz a namoriscar uma rapariga à sombra de uma sebe de pilreiteiros. Agora tudo era diferente. Os casais caminhavam, lentos e solenes, pelo meio da rua, indissoluvelmente unidos. A mão direita da mulher ia enfiada no braço esquerdo do homem, que lhe agarrava firmemente os dedos. E só se arredavam quando sentiam na nuca o focinho dos cavalos. E mesmo então, desviando-se para a berma da estrada, faziam-no pesadamente num só bloco inteiriço. Orlando apenas podia imaginar que tivesse sido feita alguma nova descoberta acerca da raça. Que homem e mulher tivessem sido soldados um ao outro, casal após casal. Mas quem tal fizera e quando, não o sabia. Não lhe parecia que fosse a natureza a responsável. Para ter alguma utilidade, disse como uma criança, repetindo diligentemente a sua lição, a aliança de casamento deve ser usada no anelar da mão esquerda. Estava casada, é certo. Mas se o marido não fazia outra coisa senão passar o cabo Horn, seria isso casamento? Se gostava dele, seria casamento? Se gostava de outras pessoas, seria casamento? E por último, se desejava ainda mais do que tudo na vida escrever poesia, seria casamento? Tinha as suas dúvidas. É o vento! Levantou-se o vento! Orlando estremeceu e pôs-se muito pálida. Corremos juntos pelo bosque. Atravessámos o pátio grande, os pátios pequenos. À nossa passagem, os criados largavam as vassouras e as panelas para nos seguirem num grande alvoroço. Num tropel, alcançámos por fim a capela. Em menos de um ai, acenderam-se 1000 luzes, repicaram sinos, chamou-se toda a gente. Por fim apareceu o pastor. E perguntando pelo livro de orações da Rainha Mary, procurou à pressa, virando as páginas, e disse: Marmaduke, Bonthrop, Shelmadine e Lady Orlando, ajoelhai. Tudo era tumulto e movimento. Ninguém ouviu a palavra obedecer. E Lady Orlando, de aliança no dedo, saiu para o pátio com o seu vestido fino e, segurando o estribo que baloiçava, gritou: Marmaduke, Bonthrop, Shelmadine! E ele respondeu: Orlando! Os nomes saíram das bocas, subiram no ar, embateram um no outro, entrelaçaram-se, emaranharam-se e caíram a seus pés numa nuvem de destroços. E ela foi para dentro, até 1928.
botas de rapaz, sais de banho, sardinhas, lençóis de cama de casal. Ai, o tempo passou por mim sem eu dar por isso. Estou a entrar na meia-idade, é o que é? Que coisa estranha. Já não há nada que seja uma coisa só. Vinda talvez da secção dos artigos de luxo, uma lufada de perfume impregnado de cera, com laivos de vela cor-de-rosa. Vinha vestida dos pés à cabeça de veludo cor de ostra, melão, ananás, raposa, oliveira. Imagens, metáforas das mais excessivas e extravagantes, retorciam-se e emaranhavam-se no espírito de Orlando. Melão, ananás, raposa na neve. Assim delirava Orlando pasmado a olhar para ele, quando o rapaz, pois infelizmente só podia ser um rapaz, passou por ele a patinar. Quase em bicos de pés, Orlando, de tão vexado, estava capaz de arrepelar os cabelos ao ver que a pessoa era do seu sexo. Eu era rapaz e ela era rapaz. Fora de questão, nada de carícias ou amplexos, beijos e abraços, fora de questão. O patinador aproximou-se. As pernas, as mãos, o porte eram de rapaz. Mas jamais um rapaz teve tal boca. Nenhum rapaz tinha seios assim. Nenhum rapaz tinha olhos como aqueles que pareciam pescados no fundo do mar. Por fim, estacando e fazendo uma larga e graciosíssima vénia ao rei que passava a arrastar os pés, o patinador ficou imóvel. Não estava a mais de um palmo de distância. Era mulher. Orlando pasmou, estremeceu, sentiu o calor, sentiu o frio, sentiu ânsias de pairar no ar morno de verão, de esmagar bolotas debaixo dos pés, de agitar os braços como as faias e os carvalhos, não podendo fazer nada. Era a princesa Marusha Stanislavska Dagmar Natasha Iliana Romanovich, da comitiva do embaixador moscovita, seu tio ou talvez seu pai, vinda para assistir à coroação do rei Jaime. Afastámo-nos a patinar para onde não havia ninguém e Sasha disse, ainda ofegante da corrida: Orlando, és uma árvore de Natal com 1000 velas como as que há na Rússia, enfeitada de globos amarelos, incandescente, capaz de iluminar uma rua inteira. Traidora, infiel, inconstante, adúltera, demónio, volúvel, traidora. Jour de ma vie. Jour de ma vie. O perfume arredondava-se como uma concha em redor de uma figura. Traidora! Traidora, gritou Orlando. E como por milagre a concha que o perfume formara transformou-se num estrado, de onde se apiou uma mulher gorda, envolta em peles, maravilhosamente bem conservada, sedutora, com um diadema na testa, amante de um grão-duque, e que agora atravessava a loja na sua direção. Sasha! O choque ao vê-la, o choque de que ela tivesse acabado assim, estava tão gorda, tão letárgica. E inclinou a cabeça para o lençol de linho, de modo a não ver passar atrás de si aquela aparição de uma mulher grisalha, envolta em peles, e de uma rapariga de calças russas, com todos os cheiros a velas de cera, flores brancas e velhos navios que a acompanhavam. Deseja guardanapos, toalhas, panos do pó, minha senhora? Desejo apenas uma coisa. Sais de banho. Então isso é noutra secção.
Item, 50 pares de mantas espanholas e outros tantos cortinados de tafetá branco e carmim. Item, 70 cadeiras estofadas a cetim amarelo e 60 tamboretes a condizer, todos com as suas forras de tarlatana. Item, 60 mesas de nogueira. Item, 17 dúzias de caixas, cada uma com 5 dúzias de copos de cristal de Veneza. Parecia-lhe que os quartos voltavam à vida quando ela entrava. Mexiam-se, abriam os olhos, como se tivessem passado a dormitar o tempo da sua ausência. Com os estranhos eram sempre gentis, embora um pouco enfadados. Com ela eram inteiramente francos e descontraídos. E por que não, afinal? Já se conheciam e para 4 séculos. Nada tinham a esconder. Mostrara-se como rapaz e como mulher, chorando e dançando, meditabunda ou alegre. No poial desta janela escrevera os seus primeiros versos. Naquela capela se casara. E havia de ser aqui sepultada. Ela, que não acreditava na imortalidade, sentia que a sua alma havia de andar sempre por ali, com os vermelhos da parede apainelada e os verdes do sofá. É um belo rapaz, senhora, disse a parteira e pôs-me nos braços o filho que eu dera à luz quinta-feira, dia 20 de março, às 3 da madrugada. O ano não é referido. Nasceu algures no passado, no úmido reinado de Vitória. É o que se sabe deste filho. Nasceu, é um homem, será duque, vai herdar tudo o que gerações e gerações acumularam. Não sei sequer o nome dele. Algures estará dentro de casa. Acabei por sair da loja sem lhe comprar as botas. Deve andar descalço por aí, visitando a casa dele. Para que me serve uma casa vazia? Descendo no elevador. Tão insidiosa é a repetição de qualquer cena. Afastou-se de novo no muito antes do momento presente. E pareceu-lhe, quando o elevador embateu no resto do chão, ouvir quebrar-se um vaso contra a margem de um rio. Em vez de procurar a secção de sais de banho, ficou absorta no meio das malas de senhora. Pelas portas envidraçadas via o trânsito de Oxford Street. Os autocarros pareciam embater uns nos outros, para logo se separarem com um estremeção. Assim se tinham entrechocado e agitado os blocos de gelo do Tamisa naquele dia. Orlando vai entrar no automóvel com os olhos cheios de lágrimas e visões de montanhas persas. Talvez se tenha afastado demais do momento presente. A verdadeira duração da vida de uma pessoa é sempre uma questão controversa, porque é uma tarefa difícil medir o tempo. Agora, estando ela com a mão na porta do seu automóvel, o presente bateu-lhe de novo na cabeça, violentamente atingida 11 vezes. Raios partam isto! Raios partam isto, gritou Orlando. Porque é um grande choque para o sistema nervoso ouvir um relógio a dar horas, a bater. Atenção ao caminho! Mas não sabe para onde vai, é isso? Então por que é que não disse antes? E o carro disparava, guinava, esgueirava-se, deslizava. Orlando guia muito bem. Virando à esquerda, seguindo em frente. Virando à direita, seguindo em frente. Raon... Sim, mas e o resto? Amor, vim... Uma inscrição num pórtico. Apple John and Apple Bed, agência for... Não se consegue ver nada por inteiro, nem ler nada do princípio ao fim. Ao cabo de 20 minutos, o corpo e o espírito eram como um monte de papéis rasgados a cair de um saco. E, de facto, o processo de sair de Londres com o pé no acelerador parece tanto com aquele cortar aos bocadinhos a identidade que antecede a inconsciência e até a própria morte, que fica em aberto a questão de saber até que ponto Orlando
como um todo, existiu no momento presente. Orlando! Orlando! Perdi a casa de meus pais. Perdi o marido da minha imaginação. Perdi dentro de casa o filho que não conheço. Perdi o amor da minha vida. Leva-me daqui, marinheiro! Não suporto esta gentalha! Cair o homem do topo de um mastro por ver os tornozelos de uma mulher. Mascarar-se como um espantalho e pavonear-se pelas ruas para que as mulheres o gabem. Negar instrução à mulher, não vai ela rir-se-lhe na cara. Ser escravo da mais insignificante burra de saias e mesmo assim andar por aí como se fosse o senhor da criação. Havia uma certa ambiguidade nos termos em que se exprimia, censurando por igual ambos os sexos, como se não pertencesse a nenhum. E de facto parecia, por enquanto, vacilar ainda. Era homem, era mulher, conhecia os segredos, partilhava as fraquezas de ambos. Vivia um estado de espírito sobremaneira estonteante e confuso. Pareciam estar-lhe vedados todos os consolos da ignorância. Era uma pena ao sabor do vento. Orlando não tinha qualquer dificuldade em representar os diferentes papéis, pois mudava de sexo com muito maior frequência do que é dado conceber a quem nunca usou, senão a indumentária própria do seu. E é indubitável que com isso obtinha uma dupla colheita. Aumentava os prazeres da vida e multiplicava as experiências. Trocava a austeridade dos calções pela sedução das saias e conquistava por igual o amor de ambos os sexos. Alguns membros mais curiosos do seu próprio sexo perguntariam: se Orlando é mulher, como é que nunca demora mais do que 10 minutos a vestir-se? E não é verdade que escolhe os vestidos mais ou menos ao acaso? E é comum vê-la andar por aí toda ponta acima, ponta abaixo? Falta-lhe o formalismo próprio dos homens. Verdade. O masculino amor pelo poder? Não tem. Coração extremamente brando. Não suporta ver açoitar um burro, afogar um gatinho. Verdade. Abomina assuntos domésticos. Verdade. Nenhum lavrador conhece melhor do que ela as colheitas. Verdade. Aguenta a bebida como os mais valentes. Verdade. Gosta de jogos de azar. Monta bem, guia bem. A visão de uma pessoa em perigo causa-lhe as mais femininas palpitações? Verdade. Rompe num pranto ao mínimo pretexto? Verdade. Geografia, pouco versada. Matemática, nada versada. 375 pontos. Menos de 300 pontos, mulher. Mais de 400 pontos, homem. 375 pontos. Homem e mulher.
A grande vaga de frio de 1608 foi a mais rigorosa que alguma vez visitou estas ilhas. Os pássaros gelavam em pleno ar e caíam como pedras. Lá para Norwich, uma jovem robusta camponesa que começou a atravessar a rua de perfeita saúde foi vista por várias testemunhas a desfazer-se repentinamente em pó, assim que virou a esquina e foi apanhada pelo vento glacial, sendo depois arrastada sobre os telhados num turbilhão de pó. A mortandade entre vacas e ovelhas foi enorme. Os cadáveres gelavam e não podiam ser tirados das ruas. Não era invulgar deparar-se uma pessoa com uma vara inteira de porcos congelados, imóveis no meio da estrada. Os campos estavam cheios de pastores, lavradores, parelhas de cavalos e rapazinhos espantapardais, todos parados no gesto do momento. Um levando a mão ao nariz, outro a garrafa à boca, e um terceiro de pedra em punho para atirar ao corvo poisado na sebe, também ele congelado. Mas enquanto as gentes do campo padeciam da mais extrema penúria, a capital vivia o mais brilhante dos carnavais. A corte estava em Greenwich e o novo rei aproveitou a oportunidade que a coroação lhe oferecia para granjear os favores dos cidadãos. Ordenou que o rio, gelado até uma profundidade de 20 ou mais pés, fosse limpo, decorado e tomasse toda a aparência de um parque de diversões, como pérgolas, labirintos, alamedas, tendas de bebidas, etc., tudo às pensas suas. Tão límpido estava que podiam ver-se congeladas a uma profundidade de vários pés, aqui uma toninha, acolá uma solha. Cardumes de anguias jaziam parados em transe. E a questão de saber se era morte o seu estado ou mera suspensão da vida animada deixava perplexos os filósofos. Perto da ponte de Londres, onde o rio gelara quase até ao fundo, era perfeitamente visível um bote naufragado, cheio de maçãs, assente no leito do rio. A velha barqueira que levava a fruta para a outra margem continuava sentada, de chale e saia de anquinhas, com o regaço cheio de maçãs, como se fosse aviar algum freguês. Mas a boca azulada indicava a verdade. Era um espetáculo de particular agrado do rei Jaime, que costumava trazer um séquito de cortesãos para o admirarem na sua companhia. Mas era à noite que o carnaval atingia o auge da animação, porque o gelo continuava intacto. Reinava de noite a mais perfeita calmaria. A lua e as estrelas brilhavam com uma implacável fixidez de diamantes. E ao som melodioso de flautas e trombetas, os cortesãos dançavam. Ninguém conseguiu acordá-lo. Jazia como num transe, sem que se lhe sentisse respiração. E embora pusessem cães a ladrar debaixo da sua janela, tocassem símbolos, tambores e castanholas, lhe metessem debaixo da almofada um braçado de tojo e lhe aplicassem nos pés emplastros de mostarda, não acordou, nem comeu, nem deu quaisquer sinais de vida durante uma semana inteira. Ao 7º dia acordou e expulsou do quarto toda uma multidão de carpideiras e adivinhos de aldeia, o que foi em si mesmo bastante natural. Estranho era que não parecesse ter a mínima consciência do transe, porque se vestiu e mandou aparelhar o cavalo como se despertasse do sono de uma só noite. Embora a sua atitude fosse inteiramente racional, Orlando parecia guardar do passado uma recordação muito imperfeita. Quando se aludia aos acontecimentos dos últimos 6 meses, não parecia ficar infeliz, mas perplexo,
como se o perseguissem recordações confusas de épocas remotas ou tentasse rememorar histórias contadas por terceiros. Verificou-se que qualquer alusão à Rússia, a princesas ou a navios o mergulhava numa melancolia inquieta. Levantava-se e espreitava pela janela, ou chamava um dos seus cães, ou pegava num canivete e entalhava um pedaço de madeira de cedro. Ela era como uma raposa ou uma oliveira, como as ondas do mar vistas do alto de um promontório, como uma esmeralda, como o sol que banha uma verde colina velada de névoa, diferente de tudo o que ele alguma vez vira ou conhecer em Inglaterra. Queria uma paisagem diferente, uma língua diferente, pois em tudo o que ela dizia, por muito aberta e voluptuosa que parecesse, havia alguma coisa oculta. Em tudo o que fazia, por muito audaz, alguma coisa dissimulada. A transparência era apenas exterior, lá dentro vogava uma chama errante. A luz ia e vinha. A princesa batia de repente o pé e gritava: "Leva-me daqui, Orlando! Odeio esta tua gentalha inglesa!" Não aguentava mais. A corte estava cheia de velhas bisbilhoteiras que ficavam pasmadas a olhá-la e de jovens presunçosos que a pisavam constantemente e cheiravam mal. Os cães dele, sempre a correrem de um lado para o outro, faziam-na tropeçar. Era como estar numa jaula. Em vez de tomarem o caminho de Londres, seguiam na direção oposta e em breve deixavam para trás a multidão, avançando pelo leito gelado do Tamisa. Esbraseados de patinagem e de amor, deixavam-se cair num recanto solitário protegido por um vime amarelo. E envolto numa grande capa de peles, Orlando tomava-a nos braços para conhecer pela primeira vez, assim murmurava, as delícias do amor. Depois, passado o êxtase, desfalecidos ambos sobre o gelo, Orlando falava-lhe dos seus outros amores e de como, comparados com ela, haviam sido de madeira, de burel e de cinza. E rindo de tanta veemência, Sasha voltava aos seus braços. Pasmavam por não se ter fundido o gelo com o seu calor. Nada era demasiado pequeno para tais conversas, nada demasiado grande. Depois, de repente, Orlando mergulhava num dos seus acessos de melancolia. Tudo acaba na morte. Tudo acaba na morte, dizia Orlando, sentado, muito direito no gelo. Mas Sasha, que afinal de contas não tinha sangue inglês, que era da Rússia, onde os poentes são mais prolongados, as auroras menos repentinas e as frases ficam muitas vezes em suspenso. Por não se saber ao certo como terminá-la. É o êxtase que importa diante do presente. Se ao menos pudesse escrever. Saudades do livrinho morto e enterrado. O Carvalho, poema renascentista, maneirista, neoclássico, romântico, modernista e com passagens de uma pieguice quase kitsch. O tronco é feito dessa doença inglesa, o amor pela natureza, e ramada após ramada em estilo de época. Tempos que falavam pela minha boca. Depois cheguei eu ao livro, e o livro a mim, e fomos um. Era jovem, era rico, era belo, era esse perfeito rapaz na posse de todas as suas faculdades, senhor de um corpo são, como atestam cara e membros,
Um homem que não pensa duas vezes quando é preciso esfiar uma carga de cavalaria ou bater-se em duelo, pelas tabernas a ouvir histórias, a perder noites a beber vinho, enroscada em mulheres nas docas, em sarapilheiras. A violência é tudo. A flor abre e murcha, o sol nasce e desce, um amante ama e parte. E o que os poetas dizem em rimas, levamos nós à prática. As raparigas são rosas, e o seu tempo, breve como das flores, é colhê-las antes do anoitecer. Pois o dia é breve, e o dia é tudo.